É com muito gosto que lhes venho falar. Desafiou-me para falar, sobretudo, sobre o papel das fundações em relação à cultura. Mas eu acho que o grande desafio que as fundações têm nos dias de hoje, sobretudo fundações com uma dimensão significativa, é contribuírem para resolver os problemas mais críticos das sociedades livres, das sociedades democráticas. E, para mim, esses problemas, e os dois estão ligados, têm a ver com a desigualdade crescente e gritante e com a pobreza, com a evolução da pobreza. E, portanto, é isso que dá lugar a essa insatisfação, que, do meu ponto de vista, dá lugar, em muitos países, ao surgimento de movimentos populistas de extrema-direita ou de direita dura, mas que não queria ver pela frente, com a idade em que estou, e já sem volta. E, portanto, eu acho que é por aí que eu vou procurar falar-lhes e sublinhar alguns pontos. Portanto, o aumento das diferenças económicas na população tem muitos efeitos negativos. Isso é uma constatação de um facto, o aumento da desigualdade, e isso tem muitos efeitos negativos. Tem efeitos negativos porque temos menor coesão social, menor solidariedade. Reduz a qualidade das instituições nos países democráticos. Conduz a uma maior polarização política e as regras de decisão coletiva funcionam pior. Portanto, os parlamentos ou as instituições colegiais do sistema político funcionam, portanto, pior. A desigualdade que existe hoje vai determinar uma maior fragmentação social no futuro. Portanto, ou corrigimos determinadas tendências, ou isto vai ter um impacto sério no futuro da sociedade. A transmissão da pobreza entre gerações, como acontece quase sistematicamente, reduz a igualdade de oportunidades e dá lugar a uma perda de eficiência ao não permitir que o talento de um segmento da sociedade possa dar os seus frutos. São pessoas que têm, pelo trajeto que seguiram, pelo trajeto educativo que seguiram e pelo ambiente em que se desenvolveram, em regra, não têm as mesmas condições que têm aqueles que evoluíram num ambiente normal. Quando a desigualdade atinge um nível excessivo, gera um efeito negativo no crescimento económico. Também aí, portanto, as coisas correm mal. Os países menos desiguais são aqueles que têm um crescimento mais sustentável e mais estável. É olharmos, nomeadamente, para as democracias mais avançadas, do meu ponto de vista, que são as nórdicas, incluindo, portanto, nesse conjunto a Dinamarca ou o Canadá, portanto, que são, do meu ponto de vista, sociedades que têm um crescimento mais sustentável e estável. Ainda agora, a resposta mais firme que foi dada ao presidente Trump foi do McCartney, do novo presidente do Canadá. Porque, infelizmente, ainda não vimos realmente afirmações claras de que não é possível conviver numa sociedade em que o país mais forte militarmente e o país, eventualmente, o país mais forte militarmente, economicamente, tem um líder com a falta de qualidade e a falta de educação elementar que este tem. A desigualdade de hoje é muito
diferente daquela a que estávamos habituados, aumentou e tudo aquilo que tem a ver com os ascensores sociais griparam. Portanto, os ascensores sociais não estão a ajudar a reduzir este problema, a reduzir os efeitos deste problema. Primeiro, a globalização piorou a situação dos trabalhadores menos qualificados nos países mais desenvolvidos, mas em que estes setores ainda tinham uma certa expressão. A mudança tecnológica dos processos produtivos e a crescente digitalização também criou em determinados trabalhadores problemas não solucionáveis, a não ser com o desemprego e com a necessidade de reciclarem os seus conhecimentos para poderem voltar ao mercado de trabalho. Por outro lado, a desregulação, em especial no mercado de trabalho, e a cedência à iniciativa privada de áreas tradicionalmente ocupadas pelo setor público reduziu a capacidade que o Estado tem de reduzir e de intervir num determinado tipo de situações. Também a capacidade redistributiva da máquina fiscal tem dificuldades em funcionar porque está, em regra, já a funcionar no limite, sobretudo nos países europeus, e pelas regras que temos que respeitar quanto à gestão do setor público, à gestão do Estado e à evolução da dívida pública. E porquê é que, ao nível da Ibéria, isto tem esta desigualdade, como iremos ver, tem um efeito maior e um efeito mais pernicioso? Primeiro, as características da estrutura produtiva de Portugal e de Espanha. Portanto, ambos estes países apresentam uma economia com uma presença de setores tradicionais que, embora muito se tenham modernizado, mas de qualquer maneira ainda sentem o efeito o efeito de terem custos laborais as economias que competem com esses setores, que têm custos laborais mais baixos e não têm custos sociais com a expressão que têm as sociedades do welfare state, que são, em geral, as sociedades da Europa, o Canadá, o Japão, do meu ponto de vista, são os países que têm um welfare state mais firme. E, portanto, temos nos dois países características próximas em relação à estrutura produtiva. E, portanto, ambos sofremos com isso. Também há desemprego e subemprego no mercado de trabalho, mais em Espanha do que em Portugal, mas há, indiscutivelmente, pessoas que trabalham, como está evidenciado nos nossos estudos sociais, que não trabalham full-time, que trabalham part-time porque não têm condições para obter outro tipo de trabalho. São dados como estando empregados, mas não têm o rendimento que deveriam ter. E também a economia subterrânea que Portugal e a Espanha têm, tal que também a Itália ainda mais, mas estes três países da Europa do Sul têm uma economia subterrânea com um peso grande e isso tem impacto nas receitas do Estado e na capacidade do Estado intervir para corrigir situações menos favoráveis. Portanto, e em relação ao problema da desigualdade, quer Portugal, quer Espanha, e hoje a Espanha é um país que tem connosco, é o nosso principal parceiro e tem connosco um relacionamento muito solidário. O que acontecer à economia espanhola e à sociedade espanhola
e à nossa têm vasos comunicantes, portanto, muito grandes. Uma maneira de medir a desigualdade é o coeficiente de Gini. Eu não vou falar sobre o que é esse coeficiente, mas é um instrumento internacionalmente utilizado para medir o grau de desigualdade numa sociedade. E temos dados relativamente melhores à Espanha, neste coeficiente de Gini, mas somos dos piores da União Europeia. Antes de transferências sociais. Depois de transferências sociais, quando o Estado cumpre o seu papel, atribuir pensões, atribuir todo o tipo de apoios sociais, estamos um pouco melhor. Estamos próximos da média da União Europeia, mas mesmo assim temos indicadores piores. E, portanto, temos que considerar uma grande obrigação termos uma sociedade menos desequilibrada. E, portanto, os dois países têm muito a fazer porque esta desigualdade medida por este coeficiente de Gini é muito persistente. Por outro lado, a grande crise económica que tivemos, a maior depois da crise de 29, começou nos Estados Unidos e que se propagou a toda a Europa. O que acontece nesta crise, que é 2007, 2008, e que acelerou depois disso, e em particular para os países como nós, que estavam numa situação financeira mais vulnerável, e depois o Covid, deixaram fraturas adicionais na sociedade. Portanto, que não é fácil repor, melhoramos muito, sobretudo no Covid tivemos uma resposta muito positiva, mas tivemos uma quebra muito significativa do nosso PIB, do Produto Nacional, e a grande crise foi terrível, a grande crise financeira, que depois a que seguiu a crise da dívida soberana, em que nós tivemos que fazer um acordo com as instituições europeias e o FMI, nós em nenhum dos outros anteriores acordos com credores internacionais que tivemos que fazer a seguir ao primeiro choque do petróleo e ao segundo choque do petróleo. No primeiro, o preço aumentou 4 vezes nos meses, e o segundo choque, o preço aumentou 3 vezes, também num curtíssimo espaço de tempo. Num país muito dependente do exterior em matéria energética, isto teve um efeito avassalador sobre a nossa balança externa, sobretudo sobre os movimentos correntes da balança de pagamento. Ora, o que aconteceu nesses dois programas, onde nós os dois cumprimos, tal como cumprimos com este programa mais complicado que tivemos com a Troika, cumprimos no essencial, mas nos outros dois cumprimos totalmente, e o produto nacional praticamente não caiu, quer num, quer noutro. O mercado de trabalho sofreu porque, com a desvalorização do escudo, os salários reais caíram, mas não houve aumento do desemprego com significado, quer num, quer noutro. Ora, no da Troika, nós passamos a taxa de desemprego de 12% para quase mais 17%. Portanto, num determinado trimestre chegou quase a atingir os 18%, e os senhores do FMI, que era quem mandava nesse grupo de trabalho, o que aconteceu foi que, quando viram o desastre de algumas das medidas de que tinham aberto mão, perceberam que tinham que mudar, e mudaram, mas isso passou praticamente desapercebido, mas aconteceu mesmo, e os estragos já estavam feitos. O aumento do desemprego, o fecho de imensas unidades pequenas e médias, unidades empresariais, sobretudo nos serviços, no setor de serviços não qualificados. E, portanto, todas estas situações, como foi esta e a do Covid, mas
esta foi as medidas da Troika e a execução do acordo com a Troika tiveram um efeito avassalador na nossa sociedade e eu estou certo que ninguém mais quer ouvir falar de situações comparáveis. Penso que está adquirido nos políticos portugueses, eu espero que esteja em todos, é de que não podemos deixar de ter disciplina financeira, porque senão todos sofremos muito. E neste caso da desigualdade, o efeito foi muito doloroso, o efeito que também teve sobre a desigualdade. Depois, em relação a comparações também que se possam fazer com Portugal e Espanha, nós tivemos mais capacidade do que a Espanha para corrigir alguns pontos da desigualdade. E a Espanha não teve, exatamente porque nós tínhamos percorrido um caminho de disciplina financeira, a situação já estava dentro dos carris normais e foi possível depois ir aliviando e, de facto, o nosso país entrou num crescimento a partir de 16, num crescimento primeiro ténue e depois mais forte do que o crescimento da média da União Europeia e, portanto, convergimos nesse período com a União Europeia. Exceção feita ao que se passou, evidentemente, com o Covid. Depois, também gostava de salientar o seguinte, para verem o que significa a desigualdade. Na União Europeia, o 1% mais rico possui 12% da riqueza total. Em Portugal, 23%. E em Espanha, 20%. Portanto, o 1% mais rico, no nosso caso, tem 23% da riqueza total. Se considerarmos estes valores para 10% do mais rico, nós temos que, na União Europeia, estes 10% têm 56% da riqueza total, em Portugal 54% e na Espanha 58%. Portanto, se alargarmos a base de partida, ainda é mais desequilibrado no caso de Espanha. A classe média tem sido esmagada com todos estes processos, como sentimos, tem sido, eu digo esmagada, talvez seja um exagero, mas tem sofrido claramente neste período. Eu acho que muitos de nós não estão conscientes, porque são muito mais novos, mas não estão conscientes de como é que se vivia em Portugal nos anos 70 e como é que se vive hoje, e dirão, mas nas outras sociedades também houve com certeza avanços. Mas, no nosso caso, eu penso que eles foram bem maiores. Portanto, quem são e quantos são os pobres em Portugal? Portanto, temos 2 milhões e 100 de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social e, portanto, com rendimentos baixíssimos. E a dimensão da pobreza pode-se medir de várias maneiras, mas eu acho que o melhor é ficarmos aquilo que nós sabemos, e há métricas para saber o que são pessoas pobres, mas vamos procurar concentrar-nos. Todos nós temos um sentimento do que é uma pessoa pobre. Uma pessoa pobre não pode resolver uma série de situações, das mais elementares, não pode resolver porque não tem rendimentos para resolver. E, portanto, destes 2 milhões e 100, há 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas, que vivem numa situação de privação material severa. Portanto, não podem alimentar-se convenientemente, não podem ter um dia em que vão fazer uma refeição com amigos,
não podem fazer férias fora de casa, etc. E, portanto, destes 2.100, ainda temos 500 mil que estão numa situação mais crítica. Qual é, portanto, distinguindo etariamente, temos que, até aos 17 anos, as pessoas têm um indicador de pobreza de 17%. Portanto, são pobres 17% deste segmento. Os adultos, 18 aos 64 anos, 14%. Os mais velhos, 21%. Portanto, e os mais velhos, quando são pobres, e estando muitas vezes abandonados ou não acompanhados pelas famílias, são as situações mais dolorosas que a sociedade enfrenta. E todos nós sabemos o que isto representa. Também é interessante sublinhar quem está pior ou quem está menos mal neste quadro. Portanto, o pior é um adulto sem crianças. Portanto, um adulto que não tenha crianças tem quase 30% de pobreza, indicador de pobreza. Os adultos com 65, até aos 65 anos, 12%. Portanto, daqueles que estão neste espectro etário. 2 adultos com pelo menos uma pessoa vivendo, ou filho, ou um mais velho, ou alguém da família, ou amigo, portanto, estão nos 18%. E este é um quadro, portanto, o dos 18%, que eu referi agora, é de uma pessoa, são 2 adultos em que pelo menos um deles tem mais de 65 anos, podem ser os 2. A pior situação é a dos desempregados, portanto, os que estão desempregados, cerca de 50% ou perto de 50%, são pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza. Felizmente, em Portugal hoje temos indicadores de emprego que são bastante satisfatórios, que estão mais ou menos alinhados com a média da União Europeia. A Espanha está muito pior. No nosso caso, a Espanha também está pior, mas no nosso caso, os mais novos têm muita dificuldade de encontrar, mesmo com uma licenciatura, mesmo com estudos superiores, têm muita dificuldade em encontrar, portanto, uma saída. Os reformados, portanto, representam 19% deste conjunto dos pobres, e os que têm um emprego, 9%. Quem tem apenas o ensino básico representa perto de 25% do conjunto dos pobres. Quem tem o ensino secundário, 12%, e quem tem o ensino superior, 6%. Portanto, a importância dos estudos confirma-se aqui com esta realidade, que é uma fotografia, portanto, muito recente. E, portanto, se considerarmos a desigualdade e a pobreza, nós estamos muito mal nesta fotografia, e é uma grande prioridade enfrentarmos este problema com a maior firmeza. Temos, em relação à desigualdade e à pobreza, temos pior que nós, desses países com que gostamos mais de nos comparar, a Itália. Mas
mas depois está a Letónia, a Lituânia e a Bulgária. Portanto, o resto está tudo melhor do que nós. Este coeficiente de Gini, que mede a tal desigualdade, portanto, em 84 era muito pior do que é hoje. Portanto, tínhamos um indicador que tinha aí 7 a 8% mais do que temos hoje. Portanto, temos feito um progresso, mas é um progresso insuficiente, claramente insuficiente. E as pessoas em pobreza extrema representam 10% da população, representaram 10% da população e agora representam 6% da população. Como eu já sublinhei, os mais velhos e as crianças e jovens de famílias que vivem em situação de pobreza são os que mais sofrem neste processo. No nosso país, portanto, olhando para as várias grandes regiões do nosso país, portanto, o pior são os Açores, o melhor é a Grande Lisboa e também está muito próxima a região do Oeste e do Vale do Tejo, o centro bastante bem, em termos relativos, e o Alentejo, que me surpreendeu, o Algarve um pouco pior que o Alentejo, mas menos, e o Norte, e eu admito que a economia do Norte é uma economia que tem muita pequena unidade agrícola, muito pequeno comércio e, portanto, há muita coisa que escapa às estatísticas e que está, em parte, na economia subterrânea, mas comparando, aparentemente, o que é o Norte e o que é o Sul, eu não sinto estas diferenças. Pessoalmente, não sinto. Mas, claro, um dos piores, a seguir aos Açores, é a região de Setúbal. Portanto, tem indicadores muito maus. E sobre este retrato da pobreza, eu acho que o essencial que procurei transmitir-lhes é de que isto não é um problema apenas para esperarmos que o Estado o resolva. Eu acho que este é um problema que, evidentemente, temos que ter políticas adequadas a esta situação, considerar que este é um ponto crítico para preservar a democracia, porque se mantiverem estas tendências de maior desigualdade e de maior pobreza, ou de não serem corrigidos os indicadores de pobreza, são as instituições democráticas que estão em causa. E, portanto, eu entendo que temos que considerar esta matéria uma matéria essencial e é uma matéria para todos, para as empresas que possam assumir mais responsabilidade social, para que as instituições do setor social reforcem a sua competência, a sua capacidade de gestão, porque são instituições extraordinárias para combater os problemas sociais mais sérios, e as fundações que tenham recursos e as pessoas que tenham grandes fortunas devem fazer como muitos americanos fazem e alguns ingleses, que é devolver à sociedade, os dinamarqueses, que têm hoje das mais importantes fundações da Europa e têm empresas que, ainda outro dia, o Economist trazia o império dos vikings, porque há várias empresas extraordinárias nos setores mais diversos na Dinamarca. E hoje são fundações que têm um papel muito importante noutros países que não a Dinamarca, porque a Dinamarca é um país que tem uma situação social muitíssimo favorável. Mas, portanto,
as fundações que tenham capacidade, que tenham competência, portanto, devem fazê-lo, e isto, portanto, deve ser um desígnio nacional, e eu acho que na agenda, porque o senhor perguntou-me como é que o problema se resolve, do meu ponto de vista, isto tem que haver uma mobilização nacional para este problema e tem que haver um pacto social naquilo que é o nosso órgão de concertação social, em que estão representados todos os grandes parceiros sociais, mas tem que se levar um pacto social para que olhemos para esta trajetória que temos que fazer da melhor maneira. Em 1960, tínhamos crianças e jovens até aos 14 anos, 2.600.000, com 8 milhões de população. Hoje temos 1.300.000, com uma população de 10,5 milhões. Em relação aos 65 anos ou mais, temos, em 60 tínhamos 700.000 pessoas e hoje temos, em 2021, foi também o ano a que eu me referi, temos 2.400.000, portanto, são números que mais que triplicam os valores que eu antes referi. Isto deve-se, por um lado, à natalidade, que caiu muito, o papel da mulher na sociedade alterou-se profundamente e aproximamos-nos, nesse aspecto, dos países com que nos comparamos, que são os países europeus, onde a natalidade é muito baixa e uma das soluções que está a contribuir para rejuvenescer a população em geral é a imigração e, portanto, é uma das soluções. A esperança de vida, que era de 65 anos, hoje está nos 82 anos e, portanto, isso também tem, obviamente, um impacto muito significativo nas taxas da estrutura etária dos nossos mais velhos. Isto cria grande pressão no sistema de saúde, porque as pessoas, infelizmente, nós temos uma esperança de vida dos 82 anos, mas vida com qualidade é 68, 69 anos. Portanto, depois disso, é evidente que, em média, estamos a falar em valores médios, as pessoas passam a ter problemas de saúde porque não seguiram uma alimentação saudável, não fizeram exercício físico, consumo de álcool e de tabaco, todas as coisas que nós sabemos que não fazem bem, mas tem a ver com isso. Os noruegueses têm uma esperança de vida de qualidade que se aproxima dos 80 anos, em média. Portanto, porque têm muito cuidado, são muito frugais, os almoços são muito simples, são umas sanduíches e uns sumos, mas o álcool é um monopólio, portanto, na Noruega, e, portanto, as taxas é do Estado e a venda ao público é com valores muito altos, exatamente para não haver consumos. Bom, eu gostaria agora de voltar ao tal retrato. Portanto, eu falei-lhes, é um bocado deprimente o que estive para aqui a dizer, mas é um alerta de que se nós não corrigirmos certas coisas, isto não vai acabar bem, esta história da nossa vida e do nosso querido país não vai acabar bem. Mas onde é que Portugal estava em 1973 em termos de analfabetismo? Tínhamos perto de 30% e hoje temos 3%. A mortalidade infantil era de 35 por 1000. Por cada 1000 crianças, 35 partiam.
Hoje é 2 por 1000 e é um dos melhores indicadores da Europa. Recentemente vi essa referência, que uma das razões porque nos 2 últimos anos os nossos dados pioraram ligeirissimamente tem muito a ver com os cuidados que têm alguns estratos de imigrantes em relação ao nascimento dos seus filhos, mas qual era demonstrando eu aí, portanto, ouço esses comentários, mas não há ainda dados. Casas, tínhamos 2.700.000 casas. Hoje temos mais de 6 milhões. É evidente que muitas destas casas são segundas casas. Não é apenas um indicador que dos 10 milhões há 6 milhões de casas. Contam aqui. Mas grosseiramente, metade das casas não tinham, mais de metade não tinham esgotos, a água, só cerca de 40% tinha água, e na eletricidade é que 64%. Na eletricidade, havia eletricidade em 60% das casas. E eu acho muito interessante que um professor que escreveu recentemente um livro, que é professor, doutorou-se na London School of Economics e é professor, salvo erro, em Manchester, que se chama Nuno Palma, e que não parece ter no livro que escreve grandes simpatias pela maneira como as coisas correm no nosso país, em alguns domínios no nosso país. Nós fizemos recentemente uma conferência com ele na Faculdade de Economia. E foi muito, muito bom. Ainda bem. Ele é muito direto na mensagem, não tem papas na língua. Mas ele diz isto, que eu já tive a oportunidade de referir, porque li o livro com muito interesse e senti que, embora ele tivesse uma avaliação positiva do grande percurso, como vão ver, mas estas palavras, que eu fui relê-las para dizer aqui, ele considera que Portugal, dos anos 50, que foram anos medíocres, portanto, não houve grande crescimento, mas foi o ponto de partida que ele usou. Os anos 60 foram anos de ouro, porque nós entramos na EFTA, porque a guerra teve um efeito positivo sobre a economia e porque a imigração teve um efeito positivo sobre a economia. Não só aumentamos muito as nossas reservas, as reservas de ouro nos anos 60 quadruplicaram e éramos dos maiores detentores de ouro do mundo, éramos o 9º. A economia estava como muitos sabem, mas o ouro nas reservas estava. Mas esses anos foram anos de ouro, porque as nossas empresas passaram a ter mercados dos países da EFTA, onde havia ausência de tarifas e, portanto, aumentaram muito as exportações, e porque a guerra teve um impacto pouco negativo na balança de pagamentos, porque nós tínhamos munições, tínhamos fabrico de armas, tínhamos fabrico de fardas, e, portanto, foi também sobre a economia uma pressão. Os militares, mesmo os mais modestos, que recebiam os seus salários e que mandavam para as famílias, porque eles lá não tinham despesas, e as famílias que viviam num limiar do mais que essencial, portanto, gastavam, e a mesma coisa com os imigrantes. A maior parte era poupada, mas também as famílias largaram-se. Portanto, foi realmente um período de ouro. Mas voltando ao que ele diz, portanto, esse período tivemos um crescimento, não direi à chinesa, nos melhores tempos da China, mas há mais ou menos ao que a China hoje cresce e que está à volta dos 5%, 6%. Portanto, este período é um período que nada tem a ver com o 25 de Abril. Mas, portanto, os anos 50, esqueçam, está lá, aliás, os dados estão todos no livro, e mostra que aquilo foi, o país praticamente não cresceu nos anos 50. Mas ele usou
esse ponto de partida e acabou em 2000. E diz que Portugal realizou o milagre económico mais notável da nossa história, portanto, e comparativamente nenhum país teve uma evolução como nós tivemos neste período de 1950, portanto, a 2000. E, portanto, ele diz, na história de Portugal, isto é a grande revolução. Isto foi o mais importante que se fez na história de Portugal. Eu lembro-me de andar numa escola primária em Campanhã, uma escola pública, e mais metade dos alunos não terem sapatos. Isso lembro-me bem, ainda por cima, numa zona muito, muito degradada do nosso país. E, portanto, este é o quadro em relação, portanto, a um sentimento que podemos ter, onde é que estamos e para onde vamos. Eu acho que houve a maior revolução a seguir a esta, mas eu acho que a política pública mais bem sucedida neste século foi a política pública em relação à aposta no papel das universidades, e no acesso às universidades, ao ensino superior, universidades e politécnicos, essa grande aposta, porque os nossos indicadores hoje do que é a evolução do ensino superior, temos 45% dos jovens com 20 anos frequentam o ensino superior. 44% da população, portanto quase metade, entre os 25 e os 34 anos, tem uma licenciatura. No primeiro caso, nós temos 45% e a União Europeia tem 41%, a média da União Europeia. Em relação à obtenção de licenciatura, nós temos 44% e a União Europeia tem, a média da União Europeia, 42%. E se olharmos para toda a população ativa, 4,9 milhões, nós temos 1.700.000, portanto, mais de um terço, temos com licenciatura. Portanto, esta grande alteração teve um impacto enorme na economia do nosso país. Isto é o retrato atual, mas para se chegar aqui nós temos um caminho muito, muito positivo. Historicamente, nunca houve um período de quase 10 anos em que a balança dos pagamentos normais ao exterior, que se chamam correntes, esteja ou equilibrada ou superavitária, como tem estado. Nunca houve. Houve no tempo do Wolframio uns resultados positivos durante a guerra, as conservas das sardinhas, não sei o quê, mas Portugal só ocasionalmente terá tido isto. Agora temos 10 anos de equilíbrio externo, porque o nosso problema, nos 2 primeiros programas que tivemos com o FMI, foi exatamente o desequilíbrio externo, porque nós apanhamos ao mesmo tempo o efeito da revolução sobre o sistema produtivo, sobre o desequilíbrio entre a procura e a oferta, nomeadamente nos bens de consumo, com mais inflação, e portanto, a energia muito mais cara, isso abafou-nos bastante por 2 vezes. E além do petróleo, todas as grandes matérias-primas de que éramos dependentes, ou bens alimentares, de que éramos altamente dependentes, os cereais, nomeadamente, portanto, subiram também muito, acompanharam a subida dos preços do petróleo. Portanto, primeiro este aspecto. Um outro que evidencia o grande esforço de inovação e o grande salto que deu
a nossa economia reflete-se na balança tecnológica, portanto, onde temos bens com média e alta intensidade tecnológica. Tínhamos um grande déficit em 2000 e hoje temos quase 1% do PIB de excedente na balança tecnológica. Isto é, exportamos muito mais bens de média e alta intensidade tecnológica do que importamos. Também o crescimento do PIB, desde 16, tem em regra, exceção feita a 2020 e 2021, mas tem evoluído melhor do que a União Europeia. Portanto, estamos a convergir com os outros países. Um indicador que às vezes é tirado para o ar, que é exatamente estas empresas fortemente inovadoras no plano tecnológico ou na aproximação que fazem ao mercado que decidiram atacar, no sentido de procurar ter uma presença. A Espanha terá 12 unicórnios, isto é, empresas novas que não existiam há 10 anos e que valem hoje mais de 1.000 milhões de euros, e nós, com a dimensão que temos 7. Agora já temos 8. Já temos 8. Até que é. E abateu aquela que saltou também. Exato. Ficou uma e agora temos outra. Não é? Eram 6 e agora temos 7. Não, mas eram 8. Pronto, e agora são 7. Tivemos aí um insucesso, é normal. Não se pode estar sempre a ganhar. O número de patentes, que é um grande problema, que tem a capacidade que temos de fazer descobertas, mas se não protegermos a propriedade, não vamos ter os ganhos todos. Tiveram aqui o Dr. Luís Portela, não sei se deu para ele falar nisso, o tema não era esse. O tema não era esse, mas é notável o que a Bial tem feito com o registro de patentes, as receitas que tem obtido, depois de investir durante 12, 15 anos na descoberta de um novo produto. E, portanto, em patentes registadas, a média da União Europeia é 150 e, no nosso caso, em 2022, superou 300. Portanto, isto são indicadores que mostram que há uma alteração profunda do nosso sistema. E, do meu ponto de vista, como enfrentar estes desafios, quer os desafios sociais, quer os desafios da economia, como é que nós podemos ser um viking, como a Dinamarca hoje é, não é? Eu acho que a aposta no plano social tem que ser o sistema de ensino superior e o poder local. O poder local tem um papel fundamental. Por outro lado, em relação ao desenvolvimento da economia, o poder local tem algum papel, mas, sobretudo, são as universidades, porque em Portugal muito poucas são as empresas ou as fundações que têm uma aposta na investigação e depois na inovação. Portanto, eu julgo que é por este lado que nós temos, porque reforçamos muito a nossa capacidade de gerar conhecimento, temos que a converter em valor económico através da inovação e temos que a espalhar por todo o país. No caso dos problemas sociais, eu acho que tem que, como melhorar os nossos problemas sociais, nós temos que reduzir a desigualdade que há entre, que não falei dessa desigualdade, dei alguns indicadores de zonas do país que estavam melhor ou pior do que outras, mas é indiscutível que, se nós espalharmos por todo o país, um país tão diverso, com uma natureza tão rica e numa faixa importantíssima, tão perto das vias de acesso à Europa, quer de caminho de ferro, quer a rodoviária, que é o mais utilizado, sobretudo em empresas de dimensão pequena e média, que é realmente distribuirmos melhor pelo país. Mesmo os problemas que temos
com a imigração, e eu gostava de aqui também saudar um caso fantástico, que é o Fundão, que tinha 20 mil habitantes, e quando começou a grande pressão da imigração, e que foi pedido ao nosso país que assumisse também em relação à imigração determinados objetivos, e ele disse, eu aceito 5 mil. Quer dizer, 5 mil é um aumento de 25% da população. Preparou o sistema de educação, porque se são brasileiros não há o problema da língua, ou se são angolanos, ou moçambicanos, ou guineenses, ou santomenses, Cabo Verde também, mas Cabo Verde, aliás, é um caso fantástico de bom governo em toda a África. É sempre o primeiro ou o segundo melhor país num ranking anual que é feito por uma fundação africana, que é fantástico. Infelizmente não tem condições para ter uma economia pujante, mas nem tem um mercado próprio, mas efetivamente é um caso de uma sociedade que funciona e muito bem relacionada connosco. Deu-me 40 minutos, já passei, não é? Não, está ótimo. Acho que está na altura, passamos então a um período de debate, mas tinha-me pedido para tocar na cultura, não é? Era a pergunta que eu ia fazer, mas pode então falar. Então faz a pergunta, não é? Não, exatamente, era respondendo também aqui à sugestão da Aurora, como é que acha que a cultura pode também contribuir para esta menor desigualdade e, sobretudo, um país mais aberto e mais moderno? Qual é a sua posição sobre isso? A minha é isto. Eu acho que temos dois polos, os mais novos e os mais velhos, e realmente haver uma programação cultural, como hoje temos, que é muito rica. Estou agora a falar não de Portugal, mas da cidade do Porto, que era um deserto completo há 50 anos. A grande instituição cultural que tínhamos era a Cooperativa Árvore. Não havia mais nada, havia umas exposições de arte, a Livraria Leitura também fazia algumas exposições de arte e era um sítio onde nós conseguíamos todo o tipo de livros, mas alguns dos quais não podiam estarem expostos para venda, mas que eles encomendavam e tínhamos. Mas a vida cultural da cidade do Porto era muito escassa e hoje pedimos messas, não é? Acho que temos uma oferta cultural muito forte e quer para as crianças, eu digo crianças e jovens, quer para os mais velhos, é uma oferta fundamental. Primeiro, porque a cultura, para todos, é um fator de educação permanente. Para os adultos e para os mais velhos, é uma maneira de se promover uma educação permanente. Aquilo que é muito importante que todos nós façamos hoje para nos apercebermos das mudanças que a sociedade está a conhecer e que temos através de uma frequência em programas de educação permanente de o fazer. Mas a educação da nossa sensibilidade, a educação, por um lado, a ocupação ativa, também da parte dos mais velhos, em contactarem com realidades culturais, é muito importante, é muito enriquecedor. A criatividade, a cultura, a música, as artes em geral, já nem falo na literatura e já nem falo naquilo que as crianças devem fazer. Eu outro dia fui dar uma aula ao Liceu Alexandre Colano e deparei que fui à biblioteca, tiveram-me a mostrar, fui à biblioteca e os miúdos não estavam a ler livros. Estavam 4 agarrados ao telefone a fazer coisas. Nos intervalos, eu não via os miúdos conversar uns com os outros, não convivem uns com os outros, leem muito pouco e não há nada que substitua a leitura e, portanto, isto é... Quanto à cultura, eu acho que todos devemos estimular e responder da maneira que a cidade do Porto tem respondido
a desafios importantes de uma nova sociedade.